Professor, eu sou perfeito em redação, escrevo bem pra caramba, então pra que eu vou ver esse vídeo? Pra que eu vou estudar? É muito fácil fazer redação. Vai nessa, muchacho! Sejam todos bem-vindos, sejam todos bem-vindos. Então eu vou falar hoje sobre o Enem, né? Mas na verdade sobre as 5 competências do Enem. E é um resumão, né? É um resumão aqui que eu vou falar sobre as 5 competências, analisar meio por cima uma redação nota 1000, para você ter uma ideia como é que o Enem avalia, como é que o Enem corrige uma redação. O que são essas 5 competências, né? De que forma você vai ser avaliado? O que eu preciso saber antes de fazer uma redação do Enem? Se você ainda não me segue, clica aqui no botão vermelho e ativa o sininho. Mas antes de tudo, eu quero que você me diga aí nos comentários, você vai fazer o Enem? Está pensando em fazer essa prova agora do Enem de 2022 para 2023? Deixa nos comentários aí para eu saber, beleza? E antes de iniciar, vou deixar na descrição aqui a minha página do meu Face, o meu Instagram. Eu vou deixar um link também que eu vou falar daqui a pouquinho, vocês vão entender sobre o que eu estou falando. Esse link é para que você tenha acesso às cartilhas do Enem, para você conhecer um pouco mais sobre as estruturas, sobre as notas, sobre cada uma das competências, exemplos de redações nota 1000. Vocês podem entrar nos links lá, jogar no Google, cartilha do Enem, colocar um ano lá e você encontra algumas cartilhas bem interessantes. Ah, mas professor, eu faço uma redação perfeita. Eu coloco lá uma introduçãozinha sobre o tema, coloco 1 ou 2 parágrafos de desenvolvimento, faço uma conclusão apresentando uma solução, pronto. Se eu não tiver erro de português e minha letra bonita, eu tiro a nota 1000. Ô galera, vamos pensar uma coisa, né, cara? Gurizão, será que é isso? Será que você sabe uma estrutura do Enem mesmo? As coisas do Enem são bem diferentes. A estrutura da redação, a forma de correção é totalmente diferente da federal, totalmente diferente de outros vestibulares, né? Tem uma série de coisas importantes que você precisa saber. Então vamos lá. Vamos, por exemplo, aqui de redação nota 1000 e vou falar então como que é avaliada essas 5 competências e vou trazer alguns pontos importantes ali dessa redação, desse exemplo de redação nota 1000. Então como redação será avaliada? Então rapidamente, só apresentar para vocês como é que são essas competências do Enem, como é que os corretores fazem. Demonstrar o domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa. Nada mais é do que a tua vírgula, ortografia, acentuação. Se você concordou corretamente ali a relação da regência verbal, concordância verbal, regência nominal, concordância nominal, vai valer 200 pontos. É 1/5 da sua redação. Claro, a redação vale 1000. Cada uma dessas vale 200, porque 5 vezes 200 dá 1000. A segunda, o que é? É toda a sua argumentação, a proposta de redação do Enem, texto dissertativo argumentativo. Se você respeitar isso, né, conforme o tema, escrito em prosa, claro, porque não é um verso, não vai fazer um poema, não é uma poesia. Então, por isso que está relacionado também a competência 2, que também vale 200. Competência 3 é toda a organização do seu texto. Como é que você organizou ali? Como é que você apresentou a sua introdução? Como é que é o desenvolvimento, os parágrafos de desenvolvimento? Como é que você fez a sua proposta de intervenção? Ela está organizada? Você tem uma sequência no texto, apresentou a tese no início. O desenvolvimento, ele está organizado, está relacionado àquela sua tese, àquela sua problemática. E assim por diante. Competência 4 nada mais é do que os elementos coesivos, né? Vamos supor, você escreveu na sua redação, nesse sentido, outro sim, mas, no entanto, com relação a isso, em primeiro lugar, essa diversidade de advérbios, conjunções, locuções prepositivas e assim por diante, você tem uma vasta, você tem um repertório, isso vai também valer os 200 pontos da sua redação. E a última, elaborar uma proposta de intervenção, que o Enem é bem diferente. Não basta você escrever lá no final 3, 4 linhas de solução para o problema que você apresentou na sua introdução. Não basta. A competência 5 ela é muito mais completa, eu já vou mostrar para vocês. Mas antes de qualquer coisa, vamos lá para baixo, na página 14 dessa cartilha aqui do Enem. Vou dar um exemplo para vocês do que a gente vai trabalhar hoje, né? O texto que eu vou mostrar para vocês, redação nota 1000, é a partir desse ano aqui da Federal, de 2018 para 2019. E coisa comum do Enem, instruções. Tem que fazer redação de 8 a 30 linhas. Já vou dizer uma coisa para vocês. Não faça uma redação de 8, 9, 10, 11, 12, 13. Não é suficiente para você tirar nota 1000 e nem os 900 mais, né? Muito longe disso. Já vou mostrar para vocês por quê. Aqui são os textos motivadores.
Lembrando, vocês podem utilizar relações a esses textos na sua redação, você pode utilizar referências, argumentos desses textos, desde que sejam com as suas opiniões. E uma coisa super importante, você precisa ter repertório. Não adianta você fazer uma redação com base nos textos motivadores, tá? Você não vai tirar uma boa nota, você precisa mostrar repertório, no mínimo 2 que seja diferente daqui. Vamos supor que você pegou aqui 2 informações, escreveu na sua redação com as suas palavras, desses textos motivadores. Pode? Claro que pode, mas desde que você tenha mais 2 que não seja daqui, tá? Beleza? E ali no final, como exemplo, como é que o Enem traz a proposta de intervenção, a proposta de redação. Veja lá, a partir da leitura dos textos motivadores, com base dos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redige um texto dissertativo argumentativo em modalidade escrita formal da língua portuguesa. Quer dizer, escrever um texto na norma padrão, respeitando os direitos humanos, pode utilizar os textos motivadores, mas tem que trazer conhecimento construído ao longo de sua formação. O que é isso? Repertório, tá? Deixa eu fazer um parênteses aqui. Se você chega e te dá um branco, você pode usar repertório da prova? Pensa que nesse primeiro dia você tem 45 questões dessa área de língua portuguesa, língua estrangeira, mistura com questões artísticas, educação física, questões culturais gerais, e depois você tem mais outras 45 questões. Então são 90 questões de uma redação do primeiro dia. Você pode, ao longo ali, utilizar alguma informação de algum texto para sua redação? Claro que pode. Portanto, se você preferir fazer o rascunho da sua redação primeiro, deixar para fazer a prova objetiva e ver se tiver lá um texto que tenha muito a ver com esse tema, para você poder utilizar, perfeito, você pode fazer isso também, tá? Então, vamos agora, sem mais delongas, vamos aqui para uma redação nota 1000, ver como é que funciona. Eu fiquei agora pensando, meu Deus, será que eu coloquei para gravar aqui o som que eu estou captando? Tá certinho, vamos continuar. Então, como eu tinha dito, redação nota 1000 do ano de 2019, manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Então veja só, essa redação foi feita em 4 parágrafos, tá? Essas redações aqui que tem nota 1000 você encontra na cartilha do Enem. Esse link que está aqui embaixo eu vou deixar na descrição do vídeo para que você possa acessar, mas esse é do ano de 2018 para 2019. Se você colocar no Google cartilha Enem, você encontra de vários anos, várias redações nota 1000, vários aí estrutura da redação, como que é avaliado, como que é a pontuação, como que é descontado, né? Porque cada competência vale 200, como é que é descontado, né? Pensando em 0 a 200, tem tudo lá certinho. Então eu não vou falar disso agora para a gente poder concentrar aqui no texto. Então vamos lá. O que a gente precisa perceber aqui? Eu vou até dar uma aumentada aqui para ficar um pouquinho melhor a visualização, que eu acho que vai ser bacana. Vamos ver se eu consigo fazer isso, tá? Ficou um pouquinho maior, vou trazer aqui para o centro, que acho que fica um pouco melhor. Tá. Vamos lá, introdução. O que tem que ter na introdução? Nada mais do que você introduzir o assunto, né? Apresentar uma tese, e você precisa, para tirar 1000 no Enem, você tem que ter na introdução já um repertório, tá? Vamos ver de que forma foi trazido isso. Tem que contextualizar de alguma forma. No filme Matrix, clássico do gênero ficção científica, o protagonista Neo é confrontado pela descoberta de que o mundo em que vive é, na realidade, uma ilusão construída a fim de manipular o comportamento dos seres humanos, que, imersos em máquinas que mantêm seus corpos sob controle, são explorados por um sistema distópico denominado pela tecnologia. Veja que perfeito! Ele já trouxe aqui um assunto relacionado ao tema, né? Como a gente está falando de manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet, você precisa trazer já um repertório que tenha relação com esse tema. Aí você fala assim, esse repertório é suficiente? Eu posso trazer ele solto e pronto e continuar a minha redação? Não, você precisa dar um gancho a ele para poder relacionar o tema. Vamos ver de que forma ele deu esse gancho e de que forma foi apresentada a tese, que é as próximas linhas aqui. Olha lá. Embora, quer dizer, o embora significa que já vem aqui uma ideia oposta ao que foi dito nessas primeiras linhas, que foi dito de acordo aí com a referência ao filme Matrix. Embora seja uma obra ficcional, o filme apresenta características que se assemelham ao atual contexto brasileiro, pois
Assim como na obra, os mecanismos tecnológicos têm contribuído para a alienação dos cidadãos, sujeitando-os aos filtros de informações impostos pela mídia, o que influencia negativamente seus padrões de consumo e sua autonomia intelectual. Então olha aqui, ó. Assim como na obra, os mecanismos, aqui é a tese do autor. Qual é a tese? Ele mostra que a tecnologia, a maneira de manipular, a maneira de controlar o usuário, aí, os algoritmos, né? Da que forma que a gente é influenciado. Vamos esperar a musiquinha aqui, né? Claro, passou um carro com alto som muito alto aqui, mas vamos lá. Então é isso que você tem que fazer. O que você faz? Você traz um repertório. Já inicia a sua introdução com um repertório, que esse repertório ele seja suficiente para a partir dele você apresentar já a problemática, a partir dele você apresentar a sua tese. Aí você vai falar, professor, esse repertório é bom? Ele trouxe a relação de um filme aí? Perfeito! Se você quisesse usar uma música, claro, tipo aquela música Pela Internet do Gilberto Gil, que é uma música mais atual dele, relacionando, perfeito. Você está legitimando aqui o repertório. Por quê? Você não colocou só o repertório solto. Ele tem tudo, porque é uma manipulação, né? O Neo lá e o pessoal que está ali, no caso, nós que vivemos numa Matrix, né? O filme trata disso. A gente está sendo manipulado pelas máquinas. A gente está ligado e tudo aquilo que a gente absorve, aquilo que a gente vê, aquilo que a gente vive, aquilo que a gente pensa, é como se fosse uma manipulação, a fim de nos manipular. E essa relação, ele traz aquilo para o mundo atual quando ele diz, os mecanismos tecnológicos têm contribuído para a alienação dos cidadãos, tarará, tarará. Outra coisa, pensando nas 5 competências, a gente pode perceber nessa introdução. A primeira, o vocabulário, a ortografia, a pontuação, está perfeito. A acentuação, não há qualquer tipo de erro. Nota, pelo menos na introdução, já está muito boa a primeira competência. Segunda competência, ele apresentou uma introdução, contextualizou e apresentou uma tese. A introdução precisa ter uma tese. Perfeito. Pensando na terceira competência, a organização do primeiro parágrafo. Está muito bem organizado, por enquanto também nota máxima. Quarta, elementos coesivos. O que é isso? Veja lá. Quando eu falo a fim de manipular, o que é isso? Com a finalidade de. Que mais? Quando ele termina depois do ponto e ele coloca, depois que ele traz a relação do filme Matrix, ele vai dar uma relação, vai referenciar ao mundo atual. Embora seja uma obra, elemento coesivo bastante importante. Depois seguindo, pois, para dar uma explicação e assim por diante. Então significa que a parte dos elementos coesivos estão muito bem escritos, perfeito. Aí a quinta competência, a proposta de intervenção, essa é lá no final, tá? Para o vídeo não ficar extenso demais, vamos ver aqui algumas coisas. Os 2 próximos parágrafos são parágrafos de desenvolvimento. O que eu falei no comecinho agora? Precisa ter repertório. Depois que ele trouxe a referência, a contextualização do filme Matrix e trouxe uma tese, uma problemática, atualizando a ela, porque olha só, o tema é manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. É claro, se eu estou falando de comportamento de dados na internet, é algo atual, né? É algo no mínimo aí da década de 90 para cá, quando começou a internet, mas a gente sabe que a relação dos algoritmos vem cada vez sendo mais atualizada, mais atual num contexto, né? Primeiro, o repertório do desenvolvimento. Em princípio, cabe analisar o papel da internet no controle do comportamento sob a perspectiva do sociólogo contemporâneo Zygmunt Bauman. Vamos ver. Aí você diz assim, professor, Bauman não é muito clichêzão para você colocar no Enem? Outra vez eu vou dizer, o que importa não é se o seu repertório é de um intelectual mais desconhecido, se você cita aí Schopenhauer, se você cita lá a condição humana lá da Hannah Arendt. O que importa não é isso, o que importa é qual é a legitimidade, o quão é importante o repertório para a sua redação. Se você quisesse colocar uma música pop aqui, pode? Pode. Se você quisesse colocar ali uma referência a uma história em quadrinho, a um anime, a um filme blockbuster, né? Um filme mais comercial, isso não importa. O corretor não vai avaliar qual é o nível intelectual que você tem na sua redação, mas se você sabe usar essa referência na sua redação, tá bom? Ele começou com o filme Matrix, agora trouxe o sociólogo Zygmunt Bauman, tá? E o que ele fez aqui, ó? Depois ele trouxe a ideia, ele fez segundo o autor, então ele vai trazer a ideia do autor
com as suas palavras, né? Quer dizer, em terceira pessoa, né? Com as suas palavras eu digo quem escreveu a redação. O crescente desenvolvimento tecnológico aliado ao incentivo de consumo desenfreado resulta numa sociedade que anseia constantemente por produtos novos e por informações atualizadas. Legal! Nessas linhas aqui, ó, segundo o autor, essas 3 linhas, 2 linhas e meia, ele trouxe o que o autor pensa com relação a isso. Perfeito. O mais importante é o que vem agora. É o que ele escreve, o que é importante para a redação. É o que ele vai escrever relacionado ao tema e principalmente relacionado à tese que ele trouxe na introdução, ali nas últimas linhas da introdução. É agora, ó, nesse contexto, que ele traz a partir daqui, ó. Nesse contexto, possibilita-se a ascensão no meio virtual de empresas que se utilizam de algoritmos programados para selecionar o conteúdo a ser exibido aos internautas com base em seu perfil socioeconômico, oferecendo anúncios de produtos e de serviços, condizentes com suas recentes pesquisas em sites de busca ou de compras. Então, isso que foi falado agora nessas 4 linhas está relacionando a ideia ao pensamento do Bauman e está relacionado diretamente à tese ali na introdução. Tá? Para concluir a tese, a pessoa que escreveu aqui escreve assim, ó. Verifica-se, portanto, vai fazer uma conclusão, inclusive, portanto, é uma conjunção conclusiva, o impacto da mídia virtual na criação de necessidades que fomentam o consumo entre os cidadãos. Perfeito. Ó, ele vai seguir agora o próximo parágrafo de desenvolvimento, mas veja só, ele não vai trazer uma ideia oposta, ele vai dar continuidade, semelhantemente, ou ele pode usar além disso ou ademais. Veja, já pensando aqui na competência 4, que é a parte da coesão lexical, para você ter vasto, né? Você ter um repertório bom, para você isso ajudar na sua nota, pensando lá no primeiro parágrafo, no segundo e agora no terceiro, né? O segundo parágrafo ele fala em princípio, vai começar o parágrafo de desenvolvimento, depois ele traz ali mais para baixo, segundo o autor, depois ele pula ali mais 2 linhas, nesse contexto, né? Esse repertório de vocabulário, de elementos coesivos, depois, portanto, isso tudo favorece a sua redação. É preciso você ter esse repertório e não ter repetição de palavras, tá? E essas palavras que ligam, né, uma coisa a outra. Ademais, vamos ver se ele traz mais algum repertório aqui. A influência do meio virtual atinge também o âmbito intelectual. Ele trouxe uma afirmativa, ele vai dar sequência agora a ela. Isso ocorre. Isso o quê? O que acabou de ser falado nessa primeira linha. Veja que interessante, pensando aqui nos elementos coesivos, ele sempre faz isso, né? O parágrafo anterior, depois que eles trazem as primeiras linhas de informações, ele vai nesse contexto, com 2 S, porque está relacionando a algo que já foi dito. Depois, isso ocorre, mais para baixo, dessa maneira, e assim por diante, tá? Vou passar agora para o último parágrafo, senão o vídeo fica longo demais. Vamos para a proposta de intervenção e vamos pensar o que é isso, o que é uma proposta de intervenção. Você vai concluir trazendo uma proposta onde você apresente uma solução, como vai ser solucionado, quem vai solucionar, para qual finalidade você precisa fazer isso, o que vai ser solucionado, como vai ser solucionado, quem vai solucionar e como, né, e para que vai ser solucionado. Então vamos lá. Assim, poderia ser portanto, poderia ser outras conjunções ou locuções conjuntivas que dessem essa ideia de conclusão. Faz-se necessária a atuação do Ministério da Educação. O Ministério da Educação é quem? O agente, é quem vai solucionar o problema. Em parceria com a mídia, veja, segundo agente, Ministério da Educação e a mídia. Isso que está trazendo aqui nas primeiras linhas, na educação da população. Então, ó, o que vai ser feito? Vai educar a população. Quem é o agente? O Ministério da Educação em parceria com a mídia. É bem legal, o Enem gosta muito que faz isso, né? Se você está na dúvida, será que eu falo do Ministério da Educação? Será que eu falo da mídia? Você poderia falar como? O Ministério da Educação em parceria com o governo federal? Ou o Ministério da Educação em parceria com o governo federal, depois, mais para frente, no meio do parágrafo, trazer a mídia, né? Podendo também trabalhar essa relação aí para poder
solucionar, sanar o problema. O mitigar, né? Mitigar, essa palavra também o Enem gosta, os vestibulares gostam. Mitigar significa amenizar, diminuir e tal. Mas vamos lá. Especialmente dos jovens, público mais atingido pela influência digital, acerca da necessidade do posicionamento crítico quanto ao conteúdo exposto e sugerido na internet. Então veja, o que ele trouxe aqui? O que precisa ser feito e quem vai solucionar esse problema, quem é o agente, tá? A continuação, a partir da quarta linha. Isso deve, isso por quê? Porque o que foi dito anteriormente, ocorrer por meio de promoção de palestras que, ao serem ministradas em escolas e universidades, orientem os brasileiros no sentido de buscar informação em fontes variadas, possibilitando a construção do senso crítico. Veja que interessante. Além dele trazer o que precisa ser feito, quem vai ser, ele ainda trouxe a relação, mostra um pensamento crítico de quem está escrevendo e também que está bastante coerente, né? Por quê? Você precisa convencer a sociedade, você precisa trabalhar com a sociedade. E qual a melhor forma? Que sejam feitas em escolas, colégios, universidades, que é ali a base, né, de você poder construir uma sociedade mais crítica, uma sociedade que tenha mais conhecimento sobre as informações e de que forma ela é controlada para que ela não seja tão manipulada como a gente tem hoje, tá? Como é que ele vai finalizar a sua proposta de intervenção? Além disso, trazendo mais alguma coisa, cabe às entidades governamentais a elaboração de medidas que minimizem, quer dizer, que mitiguem, que amenizem, que diminuam os efeitos das propagandas que visam incentivar o consumo. Legal, né? Essa parte aqui bem interessante, tá? E daí, para finalizar, dessa forma, de novo com 2 S, que está relacionado ao que foi dito, será possível tornar o meio virtual um ambiente mais seguro e democrático para a população brasileira. Então essa aqui é uma redação nota 1000, é claro que eu falei ela muito rapidamente, pensando nas 5 competências, proposta de intervenção também perfeita, né? Pensando em tudo que precisa ser feito numa proposta de intervenção, uma redação aqui que chegou próximo a 30 linhas, e por isso que eu estava falando, é muito difícil você conseguir tirar nota 1000 ou 900 mais, né? Acima de 900, se você não fizer uma redação aí de no mínimo umas 18, 19 linhas, menos que isso é muito difícil, porque você precisa apresentar tudo isso, né? Uma tese na sua introdução, desenvolvimentos trazendo o repertório e que você tenha uma proposta de intervenção apresentando a solução, como vai ser solucionado, quem é o agente, por quê e para quê. Tem que estar bem completinha, tá? Então é isso aí. E é isso aí, galera. Coloca aqui nos comentários se você sabia dessas coisas que eu falei, se você tinha noção de como é avaliado essa redação, tá? Se o vídeo te ajudou, pode colocar aí nos comentários, pode fazer crítica, dar sugestões para os próximos vídeos. Se você quer que eu faça mais vídeos relacionado ao assunto do Enem, relacionado à prova de língua portuguesa, à prova de língua espanhola também, coloca nos comentários, tá? Se você conhece alguém que vai fazer o Enem, manda para esse teu amigo aí, manda para quem você conhece, né? E também fique à vontade para colocar a sugestão que você quiser, beleza? Então, se você não me segue, clica no botão vermelho e ativa o sininho, tá? Pode curtir aí, se achar que deve, se você gostou do vídeo. E é isso aí, gente. Valeu! Lembrando, né? Toda segunda-feira tem vídeo novo no canal. Um abraço. Até mais, galera. Abração aí.